Vamos lá, galera, então, o professor Valmir Soares Júnior chegando aqui, esse podcast é meu, a gente vai tratar agora da NBC TG 07, Subvenção e Assistência Governamentais, tá? Lembrando que esse material faz parte do meu preparatório para o exame de suficiência, que você pode adquirir o curso completo, com 100 videoaulas e muitos materiais em PDF diretamente no meu site, o www.profvalmirsoaresjunior.com.br ou no site da procontabilcursos.com.br. Então vamos lá. Primeiro sobre o alcance da norma, né? Essa norma deve ser aplicada na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamental. Algumas definições que são importantes. Os seguintes termos são usados nessa norma com as definições descritas a seguir. Governo refere-se a governo federal, estadual ou municipal, agências governamentais e órgãos semelhantes, sejam locais, nacionais ou internacionais. Assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Não inclui o benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que afetam as condições comerciais gerais, tais como o fornecimento de infraestruturas de área em desenvolvimento ou a imposição de restrições comerciais sobre concorrentes. Subvenção governamental é uma assistência governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Subvenções relacionadas a ativos são subvenções governamentais cuja condição principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou, de outra forma, adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídos nas condições acessórias que restringam o tipo ou a localização dos ativos, ou os períodos durante os quais devem ser adquiridos ou mantidos. Subvenções relacionadas a resultado são as outras subvenções governamentais que não são aquelas relacionadas a ativos. Isenção tributária é a dispensa legal do pagamento de tributo sob qualquer forma jurídica, isenção, imunidade ou etc. Redução, por sua vez, exclui somente a parte do passivo tributário, restando ainda parcela de imposto a pagar. A redução e a isenção pode-se processar eventualmente por meio de devolução do imposto recolhido mediante determinadas condições. Sobre empréstimo subsidiado, é aquele em que o credor renuncia ao recebimento total ou parcial do empréstimo e os juros, mediante o cumprimento de determinadas condições. De maneira geral, é concedido direta ou indiretamente pelo governo, com ou sem a intermediação de um banco. Está vinculado a um tributo e caracteriza-se pela utilização de taxas de juros visivelmente abaixo das de mercado e ou pela postergação parcial ou total do pagamento do referido tributo, sem ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Subsídio em empréstimo é a parcela do empréstimo ou do juro renunciado e a diferença entre o juro ou ônus de mercado e o juro ou o ônus praticado. A atualização monetária é o reconhecimento de ajuste no valor de ativo e passivo de entidade com base no índice de inflação. Juro é a remuneração oferida ou incorrida por recurso aplicado ou captado pela entidade. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração,
conforme NBC-TG 07. A assistência governamental toma muitas formas, variando sua natureza ou condições. O propósito da assistência pode ser a de encorajar a entidade a seguir certo rumo que ela normalmente não teria tomado se a assistência não fosse proporcionada. A contabilização deve sempre seguir a essência econômica. A subvenção governamental é também designada por subsídio, incentivo fiscal, doação, prêmio, etc. Subvenção governamental. Sobre subvenção governamental, inclusive, subvenção não monetária a valor justo não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que, primeiro, a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e a subvenção será recebida. A subvenção governamental não deve ser reconhecida até que exista uma razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que ela será recebida. O simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. A forma como a subvenção é recebida não influencia o método de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma, independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou com redução do passivo. Subsídio em empréstimo é reconhecido como subvenção governamental quando existir segurança de que a entidade cumprirá os compromissos assumidos. Essa segurança de atendimento a compromissos assumidos geralmente pode ser demonstrada pela administração apenas nos casos em que esses compromissos dependem exclusivamente de providências internas da entidade, por serem mais confiáveis e viáveis ou, ainda, melhor administráveis do que os requisitos que envolvam terceiros ou situação de mercado. Desse modo, é provável que as condições históricas ou presentes da entidade demonstrem, por exemplo, que pagamentos dentro de prazos fixados podem ser realizados e dependem apenas da intenção da administração. Por outro lado, requisitos que dependem de fatores externos, como manutenção de determinado volume de venda ou nível de emprego, não podem ser presentemente determináveis e, portanto, a subvenção apenas deve ser reconhecida quando cumprido o compromisso. O benefício econômico obtido com empréstimo governamental por uma taxa de juros abaixo daquela praticada pelo mercado deve ser tratado como subvenção governamental. O empréstimo deve ser reconhecido e mensurado de acordo com o NBC-TG 48, Instrumentos Financeiros. O benefício econômico advindo da taxa de juro contratada abaixo da praticada pelo mercado deve ser mensurado por meio da diferença entre o valor contábil inicial do empréstimo, apurado conforme a NBC-TG 48, e o montante recebido. O benefício econômico obtido deve ser contabilizado de acordo com esta norma. A entidade deve considerar as condições e obrigações que foram ou que devem ser atendidas ao identificar os custos que o benefício do empréstimo pretende compensar. Uma vez que a subvenção governamental seja reconhecida, qualquer contingência ativa ou passiva relacionada deve ser tratada de acordo com o NBC-TG 25, provisão, passivos contingentes e ativos contingentes. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições desta norma. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. Quanto à apresentação da subvenção no balanço patrimonial, a subvenção governamental relacionada a ativo, incluindo aqueles ativos não monetários mensurados ao valor justo, deve ser apresentada no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita diferida ou deduzindo o valor contábil de ativo relacionado. São considerados aceitáveis dois métodos de apresentação nas demonstrações contábeis da subvenção:
ou parte apropriada da subvenção, não vinculadas à obrigação futura relacionada com o ativo. Um dos métodos reconhece a subvenção governamental como receita diferida no passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida útil do ativo. O outro método deduz a subvenção governamental do valor contábil do ativo relacionado com a subvenção, para se chegar ao valor escriturado líquido do ativo, que pode ser nulo. A subvenção deve ser reconhecida como receita durante a vida do ativo depreciável, por meio de crédito à depreciação registrada como despesa no resultado. Quanto à apresentação da subvenção nas demonstrações de resultado, a subvenção é algumas vezes apresentada como crédito na demonstração de resultado, quer separadamente sob o título geral, tal como outras receitas, quer alternativamente como dedução de despesa relacionada. A subvenção, seja por acréscimo de rendimento proporcionado ao empreendimento, ou por meio de redução de tributos ou outras despesas, deve ser registrada na demonstração de resultado no grupo de contas de acordo com sua natureza. Como justificativa da primeira opção, há o argumento de que não é apropriado compensar os elementos de receita e de despesa e que a separação da subvenção das despesas relacionadas facilita a comparação com outras despesas não afetadas pelo benefício de uma subvenção. Pelo segundo método, é argumentado que as despesas poderiam não ter sido incorridas pela entidade caso não houvesse a subvenção, sendo por isso enganosa a apresentação da despesa sem a compensação com a subvenção. Ambos os métodos são aceitos para a apresentação de subvenções relacionadas às receitas. É necessário a divulgação da subvenção governamental para a devida compreensão das demonstrações contábeis. Por isso é necessária a divulgação do efeito da subvenção em qualquer item de receita ou despesa, quando essa receita ou despesa é divulgada separadamente. Sobre assistência governamental, certas formas de assistência governamental que não possam ter seu valor razoavelmente atribuído devem ser excluídas da definição de subvenção governamental dada nesta norma, assim como as transações com o governo que não possam ser distinguidas das operações comerciais normais da entidade. São exemplos de assistência que não podem de maneira razoável ter valor atribuído. Nós temos as assistências técnicas e de comercialização gratuitas e a concessão de garantias. Um exemplo de assistência que não pode ser distinguida das operações comerciais normais da entidade é o da política de compras do governo, que seja responsável por parte das vendas da entidade. Então, galera, ficamos aqui com mais a leitura de uma norma. Eu lembro a vocês que para ter acesso a essa norma por completo, vocês acessam o meu site www.profvalmirsoarejunior.com.br e busquem informações sobre o meu curso preparatório para o exame de suficiência, que vocês encontram tudo lá, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.